Oi, gente, eu sabia. Eu sou Flecha e no vídeo de hoje a gente vai falar. Oi, gente, eu sabia. Eu sou Flecha e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como o homem provedor é um atestado de ausência. Eu quero começar trazendo esse vídeo como uma crítica e uma maneira de você pensar e questionar os padrões de como a sociedade molda o homem e a mulher e como de fato não pensarem como as coisas são feitas fazem com que relacionamentos sejam frustrados. O primeiro ponto aqui que eu quero trazer é sobre o valor e a utilidade do homem. Hoje em dia, na internet de uma forma geral, se fala muito sobre o homem prover. O valor do homem está na utilidade. E isso, muitas vezes, a gente acaba ignorando a individualidade de cada pessoa. E, logicamente, isso acaba matando o casal. Porque a gente não olha para o individual, a gente olha para papéis. Então, o teu papel ele é esse, o meu papel ele é esse. E isso, no longo prazo, é praticamente impossível de se sustentar, porque é performance. Então, eu tenho que fazer um papel, tenho que fazer. É como num filme. Tu imagina o tempo inteiro tu viver atuando dentro de um filme. E isso acaba sendo um problema, porque a gente acaba vendo homens frustrados por não conseguirem prover, porque prover de fato, o homem ser 100% provedor, é uma minoria que consegue hoje ter essa condição. E quando a gente vê homens frustrados e mulheres frustradas esperando do homem um papel que na realidade é da divisão do casal, pô, talvez o homem vai ter uma condição maior, tudo bem, isso pode ser a mulher, mas de uma forma geral, por exemplo, como a gente faz aqui, tudo bem que eu posso ter hoje, nesse momento, uma renda maior, onde eu vou prover, e tá tudo certo. Se em algum momento for da parte dela, tudo bem. Mas a sobrecarga não pode ficar em um dos lados. E a gente acaba entrando numa parte final da minha fala, que é o homem provedor, ele controla a mulher, que acaba não tendo, de fato, uma independência de escolha. E aí a gente usa o passado como exemplo para julgar isso, né, mano? Exatamente. É muito interessante justamente porque quando a gente está falando da realidade por si só, a gente está falando do homem idealizar prover na busca do controle da mulher como posse, só que ele se depara com a realidade que ele não vai conseguir prover. A grande maioria dos brasileiros não ganha o suficientemente para manter gastos elevados de uma classe média, de uma classe que seja, que você consiga viver bem, que você more bem e tudo mais. Porque a mulher, ela também vai acabar trabalhando. A grande maioria das pessoas acabam exercendo o papel de ambos trabalham, só que a mulher fica responsável pelo cuidado do lar e dos filhos. E o que gera muito cansaço, muita exaustão, muita confusão mental, porque você pensa, se estão falando que eu devo ser assim, tem alguma coisa de errado comigo. Por que que eu não consigo? Mulher, né? Por que que eu não consigo ficar bem? Por que que eu não consigo dar conta? Por que que eu não consigo exercer o meu papel? E aí acaba que os dois ficam frustrados porque um tá consumindo conteúdo de que tem que prover, que tem que crescer, e a outra tá consumindo conteúdo de que o cara tem que crescer e ela tem que cuidar da casa, mas na verdade ela tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, e aí fica tudo uma confusão. E acaba, amor, só pegar um gancho disso que eu acho que é muito importante, é que muitas vezes o casal ele tem um equilíbrio onde talvez o homem até possa ganhar um pouco mais, mas ele não fica com a função da casa. Exatamente. Ele não fica. Então, assim, a gente ganha igual. Só que tu que cuida da casa. Porque esse é um papel da mulher de uma maneira como foi desenhado. Então, amor, a gente ganha meio a meio. Só que a casa é tua. E o cuidado com o filho é teu. Então, quando a gente até escuta, é até engraçado como a palavra tem poder, as palavras dentro do contexto têm poder, é que, nossa, o pai ajuda a mãe a cuidar. Como assim o pai ajuda a mãe? Como assim eu tô ajudando ela? O filho é nosso, a gente tem um filho de 2 anos, o filho é nosso. Eu cuido porque é o meu papel cuidar. Eu cuido da casa junto com ela porque eu moro dentro dessa casa. Exatamente. E aí o que que a gente vê? A gente vê homens infantilizados que quando se deparam com a realidade do trabalho, da casa, de deixar a casa harmoniosa, não consegue. Gente, eu sou terapeuta há 5 anos, eu atendo mulheres há 5 anos.
E eu escuto de mulheres o mesmo problema há 5 anos. Mulheres casadas que estão dentro de um relacionamento muitas vezes sólidos, que esperam do marido que ele faça algo e na verdade ele não vai fazer. Muitas acabam em separação, outras acabam tendo que lidar com esse processo de conversas difíceis, que muitas vezes o homem não está disposto a ter, porque ele está com a ideia fixada de que o papel dele já está sendo feito, que é botar dinheiro. E aí isso me lembra muito, amor, a história, por exemplo, da minha avó e do meu avô. O meu avô, ele era caminhoneiro, já é um atestado gigantesco, super emblemático de ausência, que ele viajava a vida inteira e quando ele parou de exercer a profissão e parou de prover financeiramente, ele não tinha mais nada como obrigação dentro da casa. E aí acabou que minha avó, para complementar a renda deles como casal, já lá depois dos seus 60 anos, teve que começar a trabalhar. Teve que começar a vender pão, doce, torta. E além desse trabalho braçal manual que ocupava parte do dia dela, ela tinha que cuidar da casa. Lavar quintal, cuidar dos cachorros, não sei o quê. E o meu avô passou a ficar ali, sentado, sem saber o que fazer. Não existe conversa dentro do relacionamento deles, é tudo na base do... Porque no fim é aquilo que a gente falou no início do vídeo. Como a gente existe essa polarização, não existe o casal. Existe eu papéis. E existe tu. Existem os papéis onde a gente está atuando Pra aqui. existir o casal, precisa cada um cumprir sua função. E aí, é uma coisa que eu até falei para ela quando a gente estava desenvolvendo a ideia do vídeo, que é a frase, tudo que custa dinheiro é muito barato. O homem se colocar nesse papel de provedor, e por que a gente trouxe esse um atestado de ausência? Porque se usa essa justificativa para trazer que eu já estou cumprindo a minha função, então todas as outras funções, elas não são de meu cargo. Só que todas as outras funções, elas exigem coisas que o dinheiro não compra. Exatamente. Que é, tu dá atenção para tua mulher, tu dá atenção pro teu filho, tu ser presente, tu ajudar no mínimo. Ah, mas tu pode contratar uma faxineira toda semana. Ah, mas tu pode ter uma pessoa todos os dias. Cara, mas o mínimo do dia a dia, o mínimo, às vezes assim, é limpar uma coisa que tu tá usando. Então, esse lugar de separação afasta o casal. Sim, a gente vê os grandes players do mercado, os homens do mercado, trazendo muito essa narrativa de que o homem, ele vai ser ausente, sim. Se você quer um homem de sucesso, você vai ter que aguentar que ele não vai ligar pra isso. E eu acho isso uma loucura. Amor, só pega um gancho aqui e fala só pra gente aprofundar até, pegar um gancho disso que tu falou, que nem tava tanta pauta. Um homem de sucesso. O que é o sucesso de fato? Será que sucesso é você colocar dinheiro no bolso da sua esposa pra ela gastar, pra cobrir o abismo emocional que você deixou dentro do relacionamento? Porque muitas vezes essas mulheres que são pautadas como exemplo de que conseguiram algo na vida, porque elas têm um homem que banque elas estão loucas atrás de uma autoestima que elas não conseguem encontrar, porque elas não conseguem sentir utilidade. Imagina você ter um relacionamento onde o seu marido o tempo todo escolhe o trabalho ao invés de você. Ele escolhe o dinheiro ao invés de você. E esse discurso de que é por nós, é pela família, é totalmente uma fuga. Porque na verdade, na minha visão, esse marido, ele só quer priorizar o trabalho porque ele acha um saco conviver com essa mulher. Sim. Ele não consegue ver prazer, satisfação em conversar, em dialogar, em ter o final de semana junto, em priorizar uma ligação de trabalho, quer dizer, priorizar uma conversa ao invés de uma ligação de trabalho.
Gente, Fê pode falar por experiência própria. Cara, isso é muito engraçado, porque mulheres, homens, não importa, quem tem o cuidado de um filho e o cuidado da casa, quem entende disso, sabe que trabalhar a parte mais fácil, sem sombra de dúvida. Gente, sinceramente, cuidar de um filho, que nem a gente que não dá TV pro nosso, não vai pra creche, passa 24 horas por dia com a gente, manter ele entretido é um trabalho surreal. Não chega nem perto do que é o trabalho de trabalhar. Exatamente. E isso que tu falou do distanciamento do casal e o homem optar por isso, de talvez a mulher ser uma chata. Inconscientemente, tá? Muitas vezes ele não sabe. Porque a mulher, ela é aquela figura da santa. Então, ela é imaculada. Então, muitas vezes, ela não supre as necessidades sexuais, as necessidades intelectuais do homem, porque ela não sabe falar do que ele gosta. Ela não sabe conversar sobre negócio. E não é nem sobre negócio, Ou é sobre qualquer coisa. de com interesse. Por exemplo, ela tem um viés muito mais de neurociência, de espiritualidade. Eu já sou um cara muito mais de sociologia, de filosofia. Percebe que existem um abismo de diferenças, mas a gente consegue conectar os nossos assuntos, e acredito que esse é o ponto muito importante do nosso vídeo, é trazer sobre essa idealização do homem provador e da ausência, é que a gente não fala mais de relacionamentos, a gente fala de papéis. Relacionamento não é sobre um fazer uma coisa e o outro fazer outra. Lógico que a gente pode sim, e até foi uma coisa que eu falei pra ela, ela me fez refletir sobre isso. Eu falei, mas amor, a mulher tem uma tendência a cuidar mais da casa que o homem. Ela falou, não é tendência, é comportamento. A gente foi condicionado a isso. Eu nunca, e isso eu falo de verdade, gente, eu nunca estive num relacionamento onde eu tive esse cuidado da casa que eu tenho junto com ela. E nem um cuidado básico. No total. No todo. Na relação, sempre fui ausente, sempre fui workaholic. Pra mim o papel era só esse, era só trabalho. E eu vou dizer pra vocês, eu fiquei quase 2 anos no período sabático, fora, porque essa performance o tempo todo me afastou de mim, da individualidade. E eu não sou um cara ligado a essa questão de, tem que ser assim. Pra mim tem que ser do jeito que eu acho que tem que ser. Só que a gente acaba, quando a gente não questiona a vida, a gente às vezes cai em si e vê, cara, isso é uma coisa que quando a gente fez alguns acordos, a gente olha pra isso. Vamos ficar nesses papéis ou não? E eu falei pra ela, amor, não importa o quanto tu ganhe, tu tem que trabalhar. Eu falei pra ela. Pra mim não interessa, porque eu me apaixonei e sou apaixonado e amo ela de paixão pela inteligência dela. E logicamente, com a habilidade que eu tenho também de venda, a gente torna isso viável financeiramente. Tanto que eu aprendi muito com ele dentro do meu trabalho. Mas se ela não ganhasse nada, só para finalizar esse ponto, mesmo se ela não ganhasse nada, ela ia se manter estudando, ela ia se manter intelectualmente, produzindo, fazendo algo, sendo útil. Não importa quanto ganha. Sendo vista em relação ao que ela faz. Eu não quero uma mulher, e eu acho que esse é o grande ponto também, é que homens, parem de querer uma segunda mãe para vocês no lugar da mulher. Para de querer uma mulher que cuida da casa e que vai te dar o apoio quando você precisar chorar. Gente, isso aí, quando eu preciso dar uma choradinha, se eu quiser, eu posso ligar pra minha mãe. Tem o colinho da mamãe ali, a vida inteira, mãe é mãe. Tem meu pai, minha mulher é minha parceira, para dividir tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. Mas os homens estão querendo uma mulher para fazer as coisas que a tua mãe fazia. E a gente não molda homens para serem forjados, para ser organizados, para serem limpos. Falo do lugar de um homem que nunca se preocupou com limpeza. E aí vive no meio do caos, da sujeira. Entendeu? Então tu tá vendo que tá sujo. Não. Eu lavo minhas mãos. Isso aqui é papel da mulher. Exatamente. Isso vem muito do lugar também, amor, dessa questão da fragilidade que acaba
acontecendo dentro do interno do homem e da mulher. Porque quando eu não posso ser honesta dentro de uma relação, o que sobra pra mim? Se eu estou sobrecarregada, mas isso pode ferir o meu relacionamento, isso pode ferir a forma com que ele pense sobre mim e vice-versa, porque hoje o que a gente vê? A gente vê pessoas escondendo coisas das outras. A gente vê dentro dos relacionamentos, dentro dos filmes e Escondendo desejos. eu vejo dentro dos meus clientes, das minhas clientes principalmente, elas tendo vontade e não conseguindo expressar. Muitas vezes vontades sexuais, muitas vezes vontades de profissionais, exatamente. E aí não recebe o apoio, não recebe nada. Eu vi um vídeo esses dias no TikTok falando da mulher que ela tava cansada, ela tava triste, veja bem, triste, porque ela estava cansada de não fazer nada dentro da casa dela. Porque ela, naquele cenário de 1% da população, ela tinha uma pessoa para cozinhar, uma pessoa para isso, para aquilo, e ela sentia um vazio. E é isso que acontece. Quando a mulher, ela assume que o homem tem o papel de salvar a vida dela, seja no quesito provedor, seja no quesito relacionamento, porque a gente enxerga muito esse relacionamento como um atestado de salvação. Você só vai ser feliz se você tiver um relacionamento desses quesitos. Uhum. Quando a gente vê isso, a gente se frustra. E aí a gente fica quebradas emocionalmente, precisando fazer longas datas de terapia e sem encontrar um caminho. E o grande caminho para você solucionar essa expectativa que ambos têm um do outro é a honestidade. Relacionamento é sobre sinceridade, honestidade e a possibilidade de vocês crescerem juntos. Porque se não for pra ser assim, por que você tá dentro de uma relação? Eu acredito que um ponto que eu tenho lugar de fala como homem, isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado, de entender o meu lugar onde eu possa estar falando com clareza. Eu amo a autenticidade dela. Eu amo a forma como ela conduz. Eu amo a forma como ela consegue trazer as coisas que eu não gosto de fazer para eu entender que isso vai fazer bem para nós. Eu posso dizer para vocês que eu transo muito mais porque eu ajudo nas coisas. Ontem de noite aconteceu exatamente isso. Ela tava podre de cansada, tava quase dormindo aqui, ela foi tomar um banho, o que eu fiz? Eu tava mais disposto. Eu peguei, lavei a louça, recolhi as coisas dos gatos e tal. Quando ela saiu e viu as coisas arrumadas, ela falou, nossa, mano, tô te querendo muito. É muito real isso, sabe por quê, amor? Porque quando a gente olha pra essa dinâmica que acontece entre nós, a gente vê o quanto isso gera felicidade, tanto pra ele quanto pra mim. E eu posso falar por experiência própria. Não fui a primeira que beijei, não fui a primeira que namorei, mas fui a primeira que coloquei na linha. Porque hoje ele é um homem forjado, não nesses papéis de masculino e feminino que ficam contando pra vocês, mas no quesito de buscar cada vez mais ser surpreendente comigo e eu com ele. A gente sabe o quanto isso carrega força e peso na relação. O quanto eu fico admirando ele se moldando cada vez mais para melhor, ele me ajudando e ele admirando a minha dinâmica de trabalho, a minha dinâmica de estudo. E a gente fica nessa troca que é infinita, gente. É infinita. E isso, amor, acho que é um ponto que eu queria muito falar, principalmente para vocês mulheres, porque dentro desse livro aqui, fala que muito daquilo que a gente sente de incômodo e de raiva é onde está muito o nosso propósito. É isso, né? Uhum. Porque esse é um livro que ela lê, eu me sinto muito, muito, muito incomodado de verdade quando eu vejo
99% dos conteúdos hoje dos homens falando como as mulheres devem se encaixar para encontrar um relacionamento com um homem de valor. Como as mulheres precisam fazer e se encaixar. Isso aqui, gente, não é sobre machismo ou feminismo. Isso é uma questão de individualidade. Você, mulher, precisa ser uma pessoa boa, sim, mas não para encontrar um homem bom, mas porque você precisa ser uma pessoa boa. E essa outra pessoa boa do outro lado vai ver que você é uma pessoa boa e vocês vão ser pessoas boas. Então não é sobre eu cumprir o meu papel, ela cumprir o meu papel. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz, nossa, essa mulher aqui, ela só quer me mudar. Mas claro que vai querer mudar, porque eu era ruim. Ela não tá fazendo eu ser pior. Ela não tá fazendo eu fazer coisas que são ruins pra mim. Elas só estão fazendo coisas que a casa fica mais organizada, a gente tem mais saúde dentro da relação, a gente tem mais cumplicidade, a gente tem mais parceria. A gente se melhora como pessoa. E não é sobre melhorar para performar, para ganhar mais dinheiro. Não, é melhorar para conviver melhor, evoluir, para dar um bom exemplo pro nosso filho. E uma coisa que me trouxe, que você falando eu me lembrei, tá, amor? É sobre a questão do porquê que eu nunca tive medo de falar o que eu penso. Nunca tive medo de não parecer feminina ou masculina. Nunca tive medo, porque eu sempre tive segurança do meu trabalho. Eu sempre tive a certeza de que eu nunca estaria desamparada, entende? E muitas vezes você tem medo, você pisa em ovos, você não quer reclamar ou ser quem você realmente é, porque você tem medo da pessoa ir embora. E se ela for, que bom, porque significa que ela não era pra ser você. Você realmente quer estar com uma pessoa que não quer estar com você se você for você? Nossa. Não tem como. Nossa, aqui é corte de frase pra colocar, né? Nossa, eu adoro frases assim que realmente nos fazem pensar em relação às coisas, sabe? É um privilégio estar com ela, como é um privilégio estar comigo. A gente entende o privilégio da nossa união, do nosso bem-estar, de como a gente se vê como casal, como pessoa. E a ideia de trazer esse vídeo, ele é talvez para os homens, eu digo talvez para os homens, porque eu quando penso nesse conteúdo, eu penso muito mais para as mulheres refletirem em relação a esse homem, mas para vocês homens também pensarem em relação a o que vocês podem fazer. E isso já foi uma coisa que eu tive como reflexão em antigos relacionamentos. Qual que é o meu papel sem ser o dinheiro? Se não for o que eu dou, eu não consegui enxergar valor nenhum. Tanto que eu tinha muita visão de que qualquer relacionamento que eu tivesse, a pessoa pudesse ter uma independência, porque por mais que eu fosse provedor e a pessoa pudesse trabalhar, ela não tinha como bancar o estilo de vida que eu podia. E a gente sabe que é muito difícil retroceder. Apesar de retroceder. Mas é que daí a mulher, ela fica pelo pautada no status. No status. Muitas vezes. Exatamente. É o status que carrega essa permanência dentro de um relacionamento onde vocês não conseguem ser quem vocês são. Então, na minha visão, essa ideia do homem provedor, para você mulher refletir e pensar, você quer realmente um relacionamento? Ou você quer, talvez, um pai para te bancar? Porque, de fato, um relacionamento, ele é isso. Ele é a construção a dois. O que vocês enxergam de o 0,001%, quem trabalha com exceção é burro, gente. Exceção não é estatística, exceção não é regra. Você precisa entender, eu amo o que a gente tem junto. E se o preço de a gente morar numa casa melhor, e eu falo isso do lugar de quem já fez milhões de reais, e escolheu desacelerar e tirar o pé para ter, não digo uma vida simples, porque a gente tem um conforto muito grande, a gente mora de frente para a praia, a gente mora num resort praticamente, a gente tem um conforto sim, mas esse conforto, ele não nos custa absolutamente nada do nosso bem-estar. Que vai ferir nossa relação. Exatamente. Para finalizar, o que
fica muito evidente é repense. Porque essa estatística de 1%, mesmo que seja 0,001, o que as pessoas mostram na internet não é a realidade. É um fragmento. Você não sabe o que passa na cabeça dessa mulher que é a esposa troféu. Inclusive, isso é assunto para outro vídeo que a gente vai falar sobre o que não te contam sobre a esposa troféu. Eu já estive sem ganhar muito e querendo não trabalhar. Então eu falo de um lugar que eu sei o que estava passando na minha cabeça para eu parar de trabalhar. E você não sabe o que tá passando na cabeça do homem. E também, amor, o que tu falou do tua avó e do teu avô, para até a gente complementar em relação a isso, a gente usa do passado para justificar o presente, mas a gente ignora o contexto das coisas, né? As mulheres, elas cuidavam da casa, elas tinham um monte de filho, mas elas não tinham direito de escolha. Elas não tinham como sair. Então a gente idealiza sempre o quê? Só o cenário bom. E o cenário ruim? Das mulheres que não tinham opção, que eram milhões e milhões e milhões de vezes traídas e tinham que aceitar e ser submissa a essa ideia, porque o homem provém, porque vive do status, do capital simbólico das coisas. Então, quando a gente para e olha sobre esse homem prover e ele, consequentemente, ele vem com a ausência e a gente vem com o discurso de que se você quer um homem de sucesso, você tem que aguentar isso, você tem que aguentar. Então, é sempre a mulher que tem que aguentar, é sempre a mulher que tem que se adaptar, é sempre a mulher que tem que se encaixar, é sempre a mulher. O papel do homem vai entrar na linha só prover. Repensem o que é sucesso. Não pautem no que tem, e sim no que é. É sobre os valores. Quais são os valores que um homem tem que ter? É o dinheiro? Esse é só o valor? Ou é o carinho, é o afeto, é o cuidado, é o zelo, é a empatia. São todas amor para aprender. Amor para aprender, para se adaptar. Porque o relacionamento, e aí isso casa com o livro que eu tô lendo de um sociólogo, que é o Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, ele traz exatamente essa questão. Os relacionamentos hoje, eles são líquidos, porque ninguém tem empatia de entender o outro lado. Então, para ela, muita coisa, às vezes, na casa eu olho, para mim tá bom, para ela não tá bom. Então, eu já comecei a treinar meu olhar para entender como é o gosto dela, porque o bem-estar dela é muito importante para mim, como o meu bem-estar é importante para ela. Então, o homem, na minha visão, ele não pode ter unicamente o papel de prover. Ele não pode ser só o provedor financeiro. Ele não pode ser só o provedor, porque quando a gente fala de provedor, a gente fala do financeiro, e a gente fala da segurança, e a gente fala da segurança financeira, ele não dá o que na minha concepção é uma das seguranças mais importantes que tem que ter, que é emocional. Porque no final das contas, o que a gente pode ver em muitos casos é o homem provém, deixa a mulher ali cuidando da casa, passa um tempo, ele enjoa da mulher, ele troca a mulher por outra, e aí a mulher ela fica ferrada e tem que recomeçar do zero de novo. Por isso, para finalizar esse vídeo e te fazer pensar, esquece tudo aquilo que falaram que a escolha mais importante da mulher é quem coloca do lado. Minha filha, vai estudar, vai crescer, vai construir uma carreira, porque automaticamente quando você tá nesse movimento, se você foca em se lapidar, se você entende de energia, frequência e vibração, se você entende o teu lado espiritual, você vai atrair uma pessoa que seja compatível. Foca no crescimento, foca em realmente você fazer algo por sua vida, porque o resto vai ser atraído com muita facilidade. Se você coloca uma lacuna entre você e lá em cima o teu relacionamento, você esqueceu de se preencher. Você esqueceu que você precisa ter autoestima, se sentir realmente útil, ter autoconfiança, ter autoconhecimento. E aí você olha pro relacionamento e fala, não, eu preciso encontrar alguém que seja meu salvador. Porque você não se salvou. Porque você não tem amor próprio nenhum. E aí quem que você vai atrair? No mínimo, um cara que te dá um pé na bunda depois. Que te trai, que mente pra você. Do mesmo jeito que tu também tá mentindo pra ele. Porque pra atrair um homem que, quando você quer muito um relacionamento, tu vai estar performando.
não vai conseguir ser você. Tu não vai conseguir ser você, tu vai ter medo de falar quem você realmente é. E aí, se você é uma mentirosa, quem que tu acha que tu vai atrair? Mentiroso. Tu nunca mentiu, tu sempre foi honesta sobre as coisas. Muito, gente, muito. E a gente, quando a gente fez alguns acordos dentro da nossa relação, a gente colocou as coisas que são inegociáveis para cada um. A gente foi muito sincero e íntegro em relação a cada etapa. Sem medo. Dentro do cotidiano, dentro do dia a dia, dentro do sexo, dentro de todas as coisas. A gente falou, isso aqui não negocia, isso aqui não negocia, isso aqui não. Tu tá de acordo? Não, eu tô de acordo. Tu tá de acordo? Eu tô de acordo. Pra mim tem que ser assim, pra mim tem... Perfeito. Não tem nada que um e o outro não saibam. A gente tem muito claro... Sincero. Lógico, quando a gente diz 100% tudo. Não significa que talvez eu tenha um pensamento que eu não vou falar pra... Lógico, isso dentro do dia a dia, galera. Mas eu trago em relação o que realmente importa de fato, né? Então, repensem sobre todas as coisas. Sim. E vejo você no próximo vídeo. Beijo. Beijo. Fica com Deus.